Isostática, introdução a treliças. As treliças são estruturas reticuladas cujas barras são ligadas entre si por rótulas e com o exterior por apoios. São muito comuns na engenharia civil, sendo utilizadas desde como um simples suporte de cobertura até como estruturas de pontes, como mostrado na figura. Algumas características básicas da treliça, que eu posso dizer que são simplificações, na verdade. A primeira é que as barras são consideradas rígidas e as dimensões da seção transversal são pequenas em relação ao comprimento. A segunda é que as cargas são aplicadas sempre nos nós e o peso próprio geralmente é desprezado. É desprezado porque também ele é desprezível face às cargas que geralmente são aplicadas. E a terceira é que os nós das treliças são considerados perfeitamente articulados, ou seja, não impedem rotações e não existe momento. Sobre a análise de treliças, o objetivo no cálculo é identificar as reações de apoio e os esforços normais atuantes nos elementos. O esforço normal é um esforço interno que atua perpendicularmente à seção transversal do elemento, ou seja, na direção do comprimento. Nesta condição, ele tenderá a alongar ou encurtar o elemento. Então, considere aqui essa barra. Na figura de cima, eu tenho as forças saindo do elemento. Na figura de baixo, eu tenho as forças entrando no elemento. Na condição aí, se o elemento tender a alongar, a gente diz que o esforço normal é de tração ou positivo, né? Esforço normal positivo ou de tração. E se o elemento tender a encurtar, a gente diz que o esforço normal é negativo ou de compressão. Então, se tende a alongar, tração; se tende a encurtar, compressão, tração positivo e compressão negativo. Eventualmente, a gente não vai fazer o desenho da barra completa, que fica nítido aí quando a gente tem tração e compressão. A gente vai representar o elemento como uma simples linha, uma simples barra. Essa barra tem um nó inicial e um nó final, um nó na esquerda e um nó na direita. E da mesma maneira, se a gente representar as forças nesses nós, fica nítido a diferença entre tração e compressão. E mais simplificado ainda, eventualmente a gente só vai representar o nó, e da mesma maneira no nó, a gente consegue identificar se o esforço é de tração ou se é de compressão. Observe aqui que tanto pela esquerda como pela direita, eu tenho a força saindo do nó. Sempre que eu tiver a força saindo do nó, eu digo que o esforço normal é de tração. Já aqui embaixo, no caso da compressão, eu tenho a força entrando no nó, pela esquerda e pela direita. Então, sempre que eu tiver uma força entrando no nó, eu digo que o elemento está sendo comprimido. Então, de modo geral, não importa a direção da barra, se as forças estiverem saindo do nó, eu tenho a indicação de tração, e se as forças estiverem entrando no nó, eu tenho uma indicação de compressão. A análise da treliça pode ser feita através de dois procedimentos. O primeiro é o método dos nós, ou método de Cremona. Neste método, a treliça é calculada nó a nó, e para cada nó são aplicadas equações de equilíbrio relativas à translação. Somatório de força horizontal e vertical tem que ser iguais a zero. As condições restritivas para esse método são duas. A primeira é que o número máximo de incógnitas tem que ser igual a 2. Obviamente, se eu tenho duas equações, no máximo eu posso ter duas incógnitas. E a segunda é que as barras com os esforços conhecidos elas não podem ser colineares. Por exemplo, considere essa treliça. Se a gente estiver analisando esse nó, que tem 4 barras chegando nesse nó, a gente não pode ter que as duas barras desconhecidas sejam essas duas horizontais, já que ambas vão entrar no somatório de força horizontal e nenhuma no somatório de força vertical. Dessa maneira, a gente só vai ter, na verdade, uma equação para trabalhar para encontrar duas incógnitas, ou seja, a gente não vai conseguir calcular. O outro método é o método das seções, ou método de Ritter. Neste método, a treliça é calculada através de seções, ou cortes, e realizado o corte, a treliça ficará dividida em duas partes. Escolhe-se uma delas e aplicam-se as equações de equilíbrio de translação e rotação. Também temos algumas condições restritivas nesse método, são 3. Vou usar essa treliça como exemplo para as condições restritivas. A primeira é que o número máximo de incógnitas tem que ser igual a 3. Então, imagine que eu estou realizando esse corte, cortei aí 5 barras. Se eu for escolher seja o lado da esquerda ou o lado da direita, eu tenho 5 incógnitas. Com 3 equações apenas, eu não vou conseguir calcular as 5. Então, essa é uma restrição.
A segunda é que as barras com esforço desconhecido elas não podem ser concorrentes no mesmo ponto. Então, por exemplo, considere esse corte, embora eu esteja cortando somente 3 barras, mas como as 3 estão convergindo no mesmo ponto, no caso ali eu não tenho a força de 20 kN aplicada, a minha equação de momento vai ficar inutilizada. Então é como se a gente tivesse 3 incógnitas com apenas 2 equações. E a terceira é que no máximo 2 barras com esforços desconhecidos podem ser paralelas. Então imagine aí que a gente quer encontrar o esforço nessas 3 barras. Ao realizar um corte como esse aqui para pegar as 3 barras, ainda que eu conheça as demais que estão sendo cortadas, eu não vou conseguir calcular essas 3, porque ou o somatório de força horizontal ou o somatório de força vertical vai ficar inutilizado, já que eles devem dar equações equivalentes. A solução nesse caso seria realizar 2 cortes. Em um primeiro corte eu encontro uma das barras e em um segundo corte eu encontro as outras duas, ou vice-versa. Então, o enunciado básico do exercício de treliça é alguma coisa tipo esse: para a treliça abaixo, calcular as reações de apoio e os esforços normais atuantes nos elementos, indicar se são de tração ou de compressão, e aí resolver pelo método dos nós ou pelo método das seções, que geralmente é outra indicação. E embora não exista obrigatoriedade, qualquer que seja o método utilizado, é recomendável que a gente comece o cálculo pelas reações de apoio. Então é isso, treliças isostáticas.